Deus não escuta as tuas orações, os teus pedidos, nem vê tanto as tuas ações. Talvez por isso tu peças tantas coisas e por não fazeres o que vais descobrir neste vídeo, não as recebes. Eu já há muito tempo que, com tudo o que tenho vindo a estudar, tenho entendido que Deus não escuta as nossas orações, não escuta o que nós pedimos e nem tanto assim vê as nossas atitudes. Eu já tenho isso há algum tempo muito certo. Só que faltava-me alguma forma muito direta que eu te conseguisse explicar, porque afinal de contas, de certeza que tu que estás desse lado, estás a duvidar do que eu estou a dizer. Quem é este jovem para me estar a dizer isso? O que é que ele sabe da vida para me estar a dizer isso? E exatamente por essas questões eu fazia-as a mim próprio e então não via um motivo para passar esta informação. Porque afinal de contas, em tudo o que eu passar, seja aqui, seja na vida, tudo tem que ser verdade e eu tenho que ter forma de comprovar. E hoje mesmo, foi hoje, no dia em que eu estou a gravar este vídeo, que é sábado, que eu, através de uma coisa muito importante, o livro da vida, o livro da sabedoria, da prosperidade, eu encontrei a resposta. E por isso, hoje, estou aqui a gravar o vídeo para te explicar tudo e para te fazer entender o motivo porque talvez tu peças tantas coisas ou por vezes até tenhas ações, só que mesmo assim não és atendido. E eu vou-te explicar a história desde o início, muito simples, curta e direta. Como eu estava a dizer, eu tinha convicta certeza por vários pontos, seja vários estudos, como por exemplo frequência eletromagnética, campo energético e outros pontos, eu tinha pura certeza de que Deus, Ele não escutava apenas as nossas palavras, existia algo mais que nos fizesse conectar com Ele. Porque a questão que eu fazia é, eu peço a Deus algo, ok, só que eu falo português, outro vai falar espanhol, outro francês, outro brasileiro, outro japonês. Como é que Deus entende todas as línguas? Como é que Ele está ali a traduzir todas as línguas? Era isso que eu me questionava. E fui chegando à conclusão que não eram as palavras que eu dizia, e sim uma coisa muito mais importante, que é o que eu sentia. Ou seja, não era a palavra, e sim o sentimento que carregava essa palavra. E nós vemos isso na vida, em tudo. Tu podes dizer um obrigado, só que a pessoa consegue entender se o obrigado é um obrigado mesmo de gratidão ou se pode ser, por exemplo, um obrigado de arrogância ou de rancor, por exemplo. Ou seja, a palavra é a mesma, ok, só que o sentimento é diferente e a pessoa consegue interpretar esse sentimento. E foi exatamente aí que chegou o meu grande boom na cabeça. Porque independentemente da língua, se por exemplo tu não perceberes chinês, mandarim, mas tu vires um chinês, tu consegues entender se a expressão dele e se a palavra dele é de felicidade, se é de amor, se é de raiva, se é de ódio, mesmo sem tu entenderes o que ele está a dizer, tu consegues entender como é que ele está, ou seja, a emoção. E era isso e é isso que eu tenho vindo
a entender. Outro ponto que eu tenho vindo a entender e a estudar é que, não sei se tu sabes, mas por exemplo, quando o embrião, o bebé, está a ser formado, o primeiro órgão a ser formado é o coração. Consequentemente, também é o último órgão a parar. Ou seja, o coração é o órgão que tem maior tempo de vida, por assim dizer. É o primeiro a ser formado e o último a acabar. Ok, nesta vertente entendemos. Fui a outra vertente de campo eletromagnético, porque todos nós sabemos, ou se tu não sabes, eu vou-te explicar, que nós formamos um campo eletromagnético à nossa volta. Aquilo que muitos chamam de aura, outros até chamam de estado de espírito, estar feliz, estar triste. Todos nós sentimos isso. Se tu entras num lugar, tu sentes se as pessoas que estão lá estão positivas, se estão negativas, sentes isso. Isso é o nosso campo eletromagnético. Mas o que é que isso tem a ver? Muito simples. Através dos estudos, chegamos à conclusão de que o coração é 5.000 vezes mais magnético que o pensamento, que o cérebro. Ou seja, tem uma força de atração 5.000 vezes mais forte, mais magnética. E além disso, é 100 vezes mais poderoso que o cérebro. Ou seja, o coração, o sentimento, é 100 vezes mais poderoso e 5.000 vezes mais magnético que o nosso cérebro. E aqui já conseguimos chegar a uma conclusão muito lógica. Se o coração é mais forte que o cérebro, de pouco adianta, por exemplo, eu dizer obrigado, só que o meu sentimento ser de ódio ou ser de raiva. Ou seja, não adianta eu estar a pedir a Deus alguma coisa, ou até estar a agradecer a Deus, seja pela vida, seja pela refeição, seja por qualquer coisa, de nada adianta eu estar a pedir, ou seja, a usar o cérebro, só que não estar a sentir. E é exatamente isso que a maioria das pessoas fazem. Eu, inclusive, já fiz isso. Entendi isso, por isso agora estou-te a passar. Muitas vezes parávamos para agradecer a Deus por tudo, ou para agradecer outra coisa qualquer, para pedir algo, só que apenas pedíamos com a mente, ou seja, apenas raciocinávamos e pedíamos, só que fazíamos isso num piloto automático, sem sentimento, pensando sempre, o que vai chegar a Deus é a minha palavra, o meu pensamento e o que eu digo. Só que não é o pensamento, e sim o sentimento. Isso é tão lógico que há tanto tempo sempre se disse que palavras levas o vento. Ou seja, palavras têm pouco poder. Com isso, não quero dizer que não têm poder. Claro que têm poder. Mas em comparação com o sentimento, tem muito mais poder o sentimento do que as palavras. Isso, passando para Jesus, por exemplo. Jesus era amor, era gratidão, era bondade, era paz. Ou seja, era emoções, era sentimentos positivos. E é exatamente isso que falta hoje no mundo. Por isso é que tantas pessoas pedem coisas tão boas, só que não recebem. Porque pedem, só que não sentem. Falar ou dizer, eu desculpo-te, é fácil. Só que sentir, perdoar-se realmente essa pessoa, nem sempre é assim tão fácil. Dizer-se, eu mereço, é fácil. Ou dizer-se, eu quero, é fácil. Só que sentir-se realmente isso não é assim tão fácil. Dizer-se, obrigado Deus por mais um dia, é fácil. Só que sentir-se
essa gratidão nem sempre é assim tão fácil. E é exatamente isso que está a faltar nesta geração, principalmente. Dizer palavras, só que não a sentir. Fazer algo, só que sem sentimento. Pensando que o simples ato, que a simples palavra, é suficiente. E ela tem sim poder. Só que quando juntamos a palavra ao sentimento, o poder explode todo. Podemos trazer ainda outros estudos, só mais este, que se chama coerência harmónica. Em que é que isso consiste? O nosso pensamento emite uma onda, como o bater do nosso coração, por exemplo. O pensamento emite uma onda. O sentimento, a emoção, emite outra onda. E o que é que acontece? Se a onda do coração estiver alinhada com a onda do pensamento, a onda duplica o seu tamanho. Porque imagina, é uma onda deste tamanho do coração e uma onda deste tamanho do pensamento. As duas juntas formam uma maior, uma dupla, por exemplo, por assim dizer. Ou seja, tem muito mais potência. Por outro lado, quando não existe coerência harmónica, ou seja, o coração diz eu estou mal, só que a boca tenta dizer obrigado, ou seja, não existe coerência, as ondas andam separadas e assim tem uma frequência, um poder, uma intensidade muito inferior, porque ora uma está a subir, ora a outra está a descer, uma desce, outra sobe. E se as duas andarem em harmonia, têm um poder duplicado. E foi isso que eu descobri hoje e que te consigo dizer aqui através da palavra que diz assim: porque Deus não vê como o homem, porque o homem vê as aparências e o Senhor vê o coração. Ou seja, o homem, nós, vimos as aparências, os atos que ele mostra, as palavras que ele diz. Só que Deus vê o coração, ou seja, vê os sentimentos com que ele faz. Porque tu até podes estar a dar algo a alguém, mas imagina que estás a dar esse algo com uma mágoa de falta, um sentimento de falta, por exemplo, um sentimento de escassez, ou um sentimento de ingratidão. Tu estás a ter um gesto bom? Sim. E aos olhos humanos isso é positivo. Só que aos olhos de Deus, como Ele vê o coração, isso não é positivo. E por isso é que talvez tanta gente peça e tão pouca gente receba. E a mensagem que eu te quero deixar é que a partir de hoje cultives sentimentos, emoções positivos, como amor, paz, gratidão, bondade, carinho, alegria. Só que não cultives esses sentimentos apenas com falar, nem apenas com os atos, e sim mesmo sentir-se. Não é dizer-se eu sou grato ou eu sou feliz, mas sim sentir-se essa gratidão, sentir-se essa felicidade. E agora, se este vídeo foi útil para ti, que eu tenho pura certeza que sim, partilha este vídeo com alguma pessoa que precisa de receber esta mensagem.